Algodão, né? A gente começou na última aula falando sobre as podridões de colo, né? Podridões, doenças vasculares. Então, a gente parou exatamente aqui sobre o verticílio andado e agora a gente vai continuar as demais doenças, falando sobre tombamento ou dumping off e os seus vários agentes. Ao contrário das maiores expectativas que se tem das doenças, né, geralmente os tombamentos, vocês têm uma ampla gama de fitopatógenos que eles, na verdade, representam a microflora de fitopatógenos que tem no solo. Então, ela sempre tem uma grande quantidade de gêneros de fungos, né, que incluem fungos verdadeiros e falsos fungos, né, Pittium, Phytophthora. Mas no caso do algodão, os sintomas sempre, né, de tombamento para algodão e para qualquer cultura, grande cultura que é cultivada pelo homem, vocês vão ter sempre uma associação de vários patógenos. O termo, né, de tombamento e aqui mela, né, mela você vê um termo também de uma doença em soja que dá na folha, que tem esse aspecto, né, de dissolução da folha, ela geralmente está associada ao agente causal Solane. Mas voltando, né, o que eu estava falando para vocês, em geral você tem uma grande amplitude de gêneros que causam tombamento, mas no algodão você tem dois gêneros principais, né? Um que é, né, o agente causal da mela, que é o Rhizoptonia solane, e o Coletótico gossypi, que é o agente causal da ramulose, que aqui ele tem um outro tipo de sintomatologia na cultura do algodão, que é ocasionar essa podridão em pré-emergência ou pós-emergência. Essa semana eu plantei soja e essa semana, faz uns 10 ou 15 dias, num vaso, né, um conjunto de vasos, e aí eu comecei a ficar percebendo que, às vezes, o solo, ele pode, às vezes, as sementes que a gente coloca não germinam, né? Geralmente, né, tudo vai depender de como você conduz a sua lavoura, mas se ela não germinou, ela pode ser decorrente os solos que eu uso não são autoclavados, porque são solos de rotina, de trabalho, enfim. E o que provoca essa morte, essa não germinação, que a gente acha que é um problema da semente, é decorrente dessas podridões que ocorrem abaixo da terra, que a gente não tem nem oportunidade de enxergar. E que, consequentemente, isso, agora fazendo um desdobramento para o campo, você vai ter essa questão de falhas, né, para a formação de um dossel. Então, a não germinação, né, ela pode ser decorrente de um processo fisiológico, que é uma causa, né, que vocês como agrônomos devem pensar, ou de uma população microbiana que existe nesse solo, que existe uma condição favorável, obviamente, durante o processo de imbibição dessa semente, de quebra do amido, e que esse amido ele seja convertido em energia para o crescimento dessa planta. Isso é uma outra opção. Então, você tem uma questão sanitária que ocorre embaixo da terra, que provoca essa necrose desse tecido jovem, ou acima, né, depois que ela em pós-emergência, ou questões relacionadas à fisiologia da semente que vocês aprendem na disciplina de sementes. Então, você tem outros fusários também relatados como agentes causais de tombamentos em algodão, como outro fusário, outro diploide teucrômio, Pittium, né, que são famosos. Eles provocam lesões em pré e pós-emergência. Em condições de umidade relativa elevada e temperaturas nas amplitudes de 18 a 30 graus, vão provocar essas falhas. E, além disso, olha que interessante, né? Ferimentos provocados por nematóides e até mesmo insetos. Vocês veem muitas associações de insetos com plantas para formarem galerias e portas de entradas bacteriosas. Também vocês vão ter para esses patógenos que causam pulamentos. O tecido é tenro, né? O tecido é frágil, é mole. Então, você vai ter uma vulnerabilidade associada a esse estágio inicial, né? Agora, nesse momento, no momento, né, em pré-plantio, você vai ter essa condição de ferimento e que vai ser uma porta de entrada para esses patógenos. As sementes, né, elas podem transportar coletótipo, né, e esses conídeos são 9 vezes menos viáveis que como estrutura, né, o coletótipo é transmitido pela semente, mas dentre os propágulos, você sabe que numa semente, na superfície, tanto no tegumento quanto internamente das sementes, você pode ter esporos
depositados na superfície ou micélio. E os conídeos, eles, como estratégia de infecção, eles são menos viáveis do que o micélio. O micélio é como se fosse uma estratégia de infecção mais poderosa, né, para infectar as plantas. Lembrem também, no caso de esclerotínia, né, esclerotínia e esclerotiona para as culturas. Você tem esclerótios misturados com as sementes, que se confundem com as sementes, assim como você tem micélio, que fica ali parecendo um pedacinho de terra, né, sobre o tegumento da semente, e que vai ter uma representatividade como tipo de inóculo para infecção. Então, aqui vocês geralmente vão ver esses colapsos na região do colo, que vai avançando para o sistema radicular, logo o sistema radicular não consegue se desenvolver e a parte aérea vai sofrer com esse colapso e, consequentemente, não vai chegar água, não vai chegar nutrientes na parte aérea. E aí a planta vai estabelecer o sintoma clássico de tombamento. Então, você vai ver inicialmente uma murcha, você vai ver também questões de dia muito quente, né, um solo descoberto, e à noite temperaturas frias, isso vai provocar uma certa injúria, e essa injúria nessa zona do polo vai fazer com que esse fungo que está presente nesse solo, que presente ou na forma de micélio, ou na forma de conídeo, nos resíduos culturais, ou na forma de estruturas de sobrevivência, que é um outro tipo de propágulo, que vai fazer com que ele seja o inóculo Q0, né, o inóculo inicial sobre essa cultura. E pensando sobre o tombamento, as formas de controle, então você tem, olha que interessante, quando se realiza o deslintamento das sementes com ácido sulfúrico, esse deslintamento retira patógenos que ficam, vocês sabem que o linter fica conectado ao tegumento da semente do algodão, e quando você faz tratamento para ter o algodão, né, para retirar o algodão propriamente dito, você vai ter uma redução de patógenos sobre essa semente. E essa semeadura rasa, ela também pode favorecer a infecção e práticas, né, a necessidade de práticas agronômicas adequadas. E aqui eu poderia fazer um link com relação à cobertura do solo, com relação a essas questões que eu falei para vocês de aquecer o solo, um solo desprotegido, que pode provocar injúria nesse tecido tão vulnerável, tão tenro, né, que é da planta do algodão. Então, a risoptônia, né, que é o agente causal da mela, né, a característica dele é a ramificação desse micélio, né, sempre ortogonal, né, parecendo um T de cano, né, e ele não produz esporos e ele só tem micélio como unidade propagativa para ocasionar o tegumento. E falando sobre o agente causal, né, que é o agente causal da ramulose, né, você tem aqui os conídeos, os apressórios, as setas, as estruturas que são formadas, que são transmitidas também pela semente, ambos, né, e que podem ficar sobrevivendo nos resíduos culturais. A próxima doença, né, da aula de hoje sobre algodão é o coletótomo gossipe, variedade cefalosporioides, né, que tem como teleomorfo Glomerella gossipe, variedade cefalosporioides. Ele tem, né, ele provoca rasgadura nas folhas, das necroses, ele tem esse padrão, as antracnoses, vocês vão ver em soja, né, essa questão de estar presente, provocar escurecimento do tecido vascular, é uma característica do coletótomo. Ele provoca uma lesão de mancha estrelada, né, e também vocês vão encontrar perfurações nos tecidos da planta. Os pecilos vão encontrar lesões de aspecto mais enrugado, e a lesão nas pontas, né, que é bastante presente. Vocês vão ver esse padrão de coletótomo que tem em algodão, em caju, vocês vão ver em manga, vocês vão ver em soja, né? Em soja vocês vão ver mais essa questão da nervura escurecida, tá? Então, vocês vão ter lesões de ponteiro que afetam esse meristema e, consequentemente, no caso do algodão, você tem, né, uma associação de um sintoma de superbrotamento relacionado à incidência de ramulose na cultura do algodão. Então, aqui você tem um aspecto cultural, né, do micélio, dos conídeos, e aqui, se quiserem, da onde eu tirei essa foto, está aqui nesse artigo, tá? Pode entrar.
Então, a manifestação tardia, né, ela não afeta a produtividade do algodão. Então, é uma doença que, inicialmente, por causa dessa questão de associação de um tecido de brotos, de tecido termo, né? Então, isso é uma característica. Se você tiver uma condição coletótrica, eu sempre tenho isso na minha cabeça, a condição de chuvas, períodos chuvosos ou com intensa pluviometria e umidade, consequentemente, relativa do ar, isso vai favorecer a incidência de ramulose. Então, galhos extranuméricos, né, estímulos de brotos laterais são decorrentes dessas infecções nesses brotos, e, consequentemente, né, se você tem um sintoma de superbrotamento, o porte da planta vai ser reduzido pela incidência da ramulose do algodão. Então, a doença foi descrita em São Paulo, pela primeira vez foi descoberta em 1936 em São Paulo, e mais tarde, no Cerrado, a incidência ela ocorreu em menor intensidade devido ao uso dos fungicidas que eram usados para controle da ramulária. Lembre que a ramulária é a mancha de ramulária, é um tipo de cercóspora que afeta. Então, o grupo, né, do portfólio de fungicidas que eram usados para controle, né, daquele fungo, a ramulária, que as pessoas confundem, né, com o oídio, né, que ela tem um aspecto branco sobre a folha do algodão, ela também tinha um efeito sobre o coletótrico, e isso fez com que a incidência aqui no Cerrado ela fosse reduzida. Então, as folhas, né, com aspectos escuros e também com sintomas nos capulhos, né, nas maçãs do algodão. Folhas de aspecto coriáceo e quebradiço são sintomatologia da ramulose do algodão. Semente é a principal via de transmissão, então tratar essa semente ou você tem uma semente com ausência do patógeno, né, são questões de controle essenciais. De um ano para outro, o fungo ele pode sobreviver no campo, nos resíduos culturais, e aí quando eu falo de sobrevivência, estou falando de hifas, de conídeos, de estruturas sobre o tecido morto. Então, ele vive tanto no tecido vivo quanto no tecido morto. Em coletótrico, você não ouve, você não tem questões como infusário, que é estruturas de sobrevivência especializadas. Então, ele tem uma especialização sobre planta morta. Então, algo de reduzir soqueira, né, de algodão, é uma forma de você reduzir a incidência da doença. Na verdade, para muitas culturas, os resíduos culturais, eles são fontes de inóculo para patógeno. O regime elevado de chuvas e boa fertilidade, isso vai favorecer a doença, como eu falei para vocês, eu sempre associem. Estou falando aqui a ramulose, né, que é um tipo de antracnose, e eles sempre são doenças para várias culturas. Essa mesma informação vai ser repetida a respeito de favorecimento das condições para o triângulo das doenças. E já foi, né, definido, né, in vitro como amplitudes de temperatura de 25 a 30 graus Celsius como sendo favoráveis para a incidência da ramulose. Então, aqui a estrutura reprodutiva, né, os conídeos, né, então nas sementes que são transportadas, vocês podem ter tanto micélios quanto conídeos depositados sobre o tegumento da semente, além de associações internamente, né, endofiticamente, que seriam associações que os patógenos podem ter com sementes. Né? Quando vocês estudam lá com a professora Érica, sementes, vocês vão ver que a transmissão de patógenos para sementes, elas podem ser tanto epifiticamente, externamente, né, ficar conectado, né, sem muita íntima ligação, né, com o tegumento, ou ele pode ter uma conexão com o embrião, né, mais internamente. Então, os patógenos, vírus, bactérias, nematóides, fungos, eles vão ter esses padrões de conexão, esses dois padrões de conexão com as sementes. E aí os tratamentos de sementes precisam terem esse tipo de atividade. Tratamento de semente, tanto com fungicidas que circulem pela planta, quanto fungicidas que protejam aquela massa de solo, que são os fungicidas de contato, fungicidas ou fungicidas residuais que são imóveis. A planta, né, ele não vai circular pelo sistema vascular como os demais, como uma planta adulta. Ainda sobre a ramulose, né, então as cultivares antigas, né, consideradas resistentes,
o CNPA, Antares, IAC23, IAC24, IPAMIG3, IPAMIG4, medianamente resistentes, né? Aroeira, Sucupira, Saturno, CNPA precoce 1, e as consideradas suscetíveis seriam essas listagens aqui, a antracnose. Então, sempre vocês, como agrônomos, procurarem literaturas, tanto das cultivares antigas quanto das cultivares recentes, né, para as tomadas de decisão e considerarem não somente as questões de resistência, mas as questões agronômicas, de produção, de necessidade de mercado. Então, é uma análise que vocês precisam ficarem atentos. Então, as cultivares recentes, né, que foram lançadas, consideradas resistentes à ramulose do algodão, IAC25, RMD, BRS 269, IAC 08 2031, IMAT-D 1661, LOCV 03 e 12, e aqui as cultivares consideradas medianamente resistentes e as cultivares consideradas suscetíveis, né, para a ramulose do algodão. Então, como alvo principal para tentar, como estratégia, né, se você tem um problema, um focos de ramulose na sua lavoura de algodão, então tratar essas sementes é a primeira forma de você pensar, né, a descobrir sementes, ou então comprar essas sementes, tanto resistentes, né, que sejam sadias, promover rotação de cultura, né, então plantas que não hospedem nos seus resíduos culturais, não aumentem a quantidade de inóculo no campo, isso vai fazer com que a doença seja reduzida. Destruição das suqueiras, que eu tinha já comentado para vocês, pela questão de sobrevivência desse inóculo de um ano para outro. Então, lembrem, né, quando você está pensando em conídeos e esporos que sobrevivem nos resíduos culturais, a longevidade deles é bem menor que as estruturas de resistência. Então, quando você tem patógenos que têm estruturas de resistência, isso é como se fosse um obstáculo maior no que diz respeito a essa questão de sobrevivência, como vocês vão encontrar zoósporos de Pythium, de Phytophthora, como o caso dos clamidósporos de Fusarium, né? Os microesclerócios de Macrofomina faseolina, os escleródios de Sclerotina sclerotiorum. Então, eles vão ter um tempo de longevidade maior no campo comparativamente com essas estruturas que seriam um outro viés de sobrevivência. Então, pensando como estratégia de controle a médio, curto ou longo prazo para tentar reduzir esses danos que afetam as culturas. Como eu tinha falado para vocês, os fungicidas da mancha de ramulária, né, eles tiveram efeito sobre a ramulose, sobre o coletótrico, né? Então, a aplicação de fungicidas para cultivares, principalmente esses grupos, se dentro de um escalonamento. Vocês sabem que, na prática, né, dentro das fazendas, elas são divididas em vários talões, e às vezes, durante o processo de plantio, para escalonar a produção, nem sempre você só planta as cultivares resistentes. Então, às vezes, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto são os estádios fenológicos, né? Às vezes você coloca tanto, por exemplo, na soja, recomenda-se sempre plantar cultivares precoces para ficarem com uma janela de tempo no campo menor, porque aí, consequentemente, vai reduzir a quantidade de inóculo e o dano vai ser menor. Menos tempo, menor a probabilidade do patógeno afetar a ferrugem asiática afetar a cultura. E para as outras culturas segue a mesma ideia. Só que isso, na prática, às vezes, ela não é possível. Se você colocar todas as cultivares para serem colhidas sempre numa mesma época, a questão de logística ela não vai ser permitida. Então, você sabe que, na prática, você vai ter, às vezes, essa incorporação de materiais ou com estágios fenológicos tardios e que são suscetíveis, juntamente com materiais resistentes, enfim. E aí vocês, para tentar minimizar, reduzir esse impacto, utilizar fungicidas para tentar reduzir, controlar a ramulose. E, como eu tinha falado para vocês, a ramulária, né, que antigamente era chamada de ramulária areola, né, nome científico não tem acento, tá? Aqui foi autocompletado o computador.
ela mudou o nome recentemente, agora ela é chamada de Rhamulariopsis gossypi, né, e a forma teleomórfica, né, quando você colhe nos resíduos culturais a fase sexuada, né, é a Microsphaerella aureola. Então, voltando aqui só um pouquinho, que eu gostaria de dar um detalhe ainda sobre sobrevivência, já que o coletótipo, com a forma anamórfica, não tem uma estrutura de sobrevivência, mas a estrutura de sobrevivência dele são as fases teleomórficas, que seria a fase de glomerela, tá? Então, que é o outro ponto. Então, os galhos secos do algodão, a soqueira seca, são os locais que o fungo vai se combinar. Lembrar que você aplicar fungicida vai induzir as populações do coletótrico que são compatíveis, né, que são os grupos de compatibilidade positiva e negativa se cruzarem entre si ou até mesmo por relações de homotalismo ou heterotalismo, para produzirem peritécios de glomerela, né, que é a forma teleomórfica, e essa glomerela, sim, vai ser a estrutura de sobrevivência, o outro viés que vai ficar por um período muito maior do que como propago reprodutivo do fungo, né? Lembrando que ele vai produzir asfósforos, vai produzir esse peritécio e que essa estrutura, esse asfósforo é protegido por esse peritécio, por essa frutificação por um longo tempo, muito mais que a fase conidial e a fase de hifa, né? E assim como isso serve para ramulose, para coletótrico, também vocês vão encontrar para Rhamulariopsis gossypi. Então, ela vai formar essa fase de Microsphaerella aureola, né? No final do ciclo, geralmente vocês vão encontrar, ela vai se desenvolver. Então, ela tem manchas de mais ou menos 1 a 4 milímetros, né? Ela tem um aspecto pulverulento de coloração branca, manchas que são angulosas, né? Angulosas é uma característica da mancha de Rhamularia, é um fungo secosporoide. Então, às vezes, você tem um aspecto que pode dar a entender que é o oídio, né? Tem alguns autores mais antigos que colocavam um falso oídio, né, do algodão. Aqui, um aspecto, né, da pulverulência, formação das estruturas reprodutivas do Rhamulariopsis gossypi, e aqui, né, as lesões necróticas angulosas, né? Então, esse aspecto farináceo, e que essas lesões, pelo fato de elas serem angulosas, elas confundem com a mancha angular causada por xanthomonas em algodão. E aqui o aspecto do conídeo desses fungos, né, a variação que vocês vão encontrar do tamanho desses conídeos, né, se você colocar isso no microscópio. Então, ele, assim como eu tinha falado, a mancha de Rhamularia também tem uns nomes, né, que vocês vão encontrar, chamada de míldio, oídio, míldio areolado, ou falso míldio também. Em 1990, ele deixou de ser a segunda doença mais importante, né? Deixou de ser uma doença secundária em cultivares que são suscetíveis. E no Mato Grosso, geralmente, você tem de 5 a 6 aplicações com fungicidas. Quando as condições favoráveis, essas aplicações chegam a 12 para tentar reduzir a mancha de Rhamularia. Então, o controle químico e o momento sendo aplicado, sendo incorporado no momento inicial da doença é o ponto, na verdade, para todas as doenças, você entrar com uma molécula química de uma maneira preventiva o mais antes possível. Então, esse monitoramento, entender, vocês como agrônomos terem esse gatilho de monitorar para poder fazer a tomada de decisão, é um ponto extremamente essencial, ponto prático, extremamente essencial para conter esse avanço. Então, imagine 5 a 6 de média, 12, o quanto que isso vai onerar a questão do custo de produção para essa cultura. Tá? E as lesões em folhas mais velhas, ascendentes, sobre regiões mais úmidas, elas podem ter um aspecto mais azulado, né, para mancha de Rhamularia. Então, ela vai sobreviver em plantas de algodão voluntárias, e os genótipos resistentes, eles podem ser, a maior parte dos genótipos, eles têm, no cerrado, tem um aspecto de resistência, mas que isso é suplantado nos estados de São Paulo e Paraná, onde você tem uma variabilidade muito maior dos patógenos. Então, já foi visto isso, que nos estados de São Paulo e Paraná, a variabilidade do patógeno é maior que do Rhamulariopsis gossypi do Mato Grosso.
Esse patógeno, esses dias eu estava vendo a Aline, uma ex-aluna aqui do Instituto, está trabalhando, se não me engano, eu vi uns posts dela, acho que no LinkedIn, sobre esse patógeno. Então, acho que ela está trabalhando com variabilidade de Rhamnolariops glossida. Eu tenho que conversar com ela. Não sei se vocês conhecem, mas é uma ex-aluna aqui do Instituto, lá que está no UNB fazendo fitopatologia. A mancha de Rhamnolária, né, ela tem aqui o aspecto cultural, então esses esporos sendo depositados, que é a característica das cercósporas, né, elas crescem muito pouco em meio de cultura, esporulam muito pouco, é um fungo difícil de manipular, você precisa de um cuidado especial em relação aos demais fungos que a gente está acostumado a utilizar para isolamento. Então, e aqui os conídeos, né, o aspecto conidial de Rhamnolariops glossida, esse fungo cercosporóide. Então, em 2009, a menor severidade, né, foi observada, né, na cultivar CNPA ITA 90, Delta Pin, a Cala 90, então essas seriam as listas seriam os materiais mais resistentes, já que tem menor severidade. Depois, no Mato Grosso, cultivares como FMT 705, 707, BRS 372, IMA 8, 12, 427, TMG 42WS, TM 41WS, depois foram consideradas, né, no decorrer que essa doença foi atingindo um protagonismo, outras cultivares que foram sendo consideradas como sendo suscetíveis, né. E o controle químico, né, e o monitoramento e destruição da soqueira, dos 35, né, 35 a 45 dias após o plantio, aplicação de controle químico seria uma estratégia para tentar conter o avanço desse patógeno. Quem seriam as moléculas utilizadas para o controle químico? Né? Os triazóis, né, como difenoconazole, tetraconalose e os organoestânicos, né? Seriam os dois grupos, os triazóis e os organoestânicos, como hidróxido de fentina, né, antes, né, ou depois do fechamento, né, fechamento das linhas, como recomendações dos grupos de moléculas para conter a Rhamnolariops glossida. E além, né, dos triazóis e das tobirulinas, dos triazóis e dos organoestânicos, utilizar também as tobirulinas, como a azoxestropina, piracostropina e trifloxestrobina, que vai ter um efeito de cortar a esporulação, uma ação antirreprodutiva, né, antiesporulante sobre o Rhamnolariops glossida. E no início do cultivo, usar triazóis e tobirulinas, e no fechamento das linhas, a recomendação seria agora, de novo, repetir os triazóis e utilizar os organoestânicos, tá? Então, seriam as estratégias para aplicar para controle da mancha de Rhamnolariops. E, além disso, né, como controle cultural, utilizar o regulador de crescimento, aonde vai reduzir esse fechamento dessas linhas. E se você reduz essa linha, lembrem sempre disso, você vai reduzir a favorabilidade do patógeno nesse bacheiro, já que você vai ter fonte de nódulo, solo, fonte de nódulo, resíduos culturais. E se você não sombreia, se você não estabelece uma condição de umidade, isso vai reduzir a incidência da doença. Então, a outra doença importante que mudou recentemente o nome é a chamada mancha de Mirothecium, que tem como agente causal, antigamente era Mirothecium horridum, e agora é Paramirothecium horridum. Os surtos dela são considerados esporádicos na safra 2003-2004, onde na Bahia tem sido observado perdas elevadas. Ela tem sido observada também ocorrências no Mato Grosso e Goiás. Então, os sintomas que vocês vão encontrar na cultura do algodão seriam essas lesões com halos avermelhados, né, pontos meio pálidos. As estruturas, vocês vão ver esses pontos pretos, isso são massas de esporos. Pensa que é um escleróide, mas é uma massa de esporo do fungo. O Paramirothecium horridum é um fungo muito favorável, sempre tem uma associação com essa questão do caldeirão, né?
eu já vi algumas literaturas, eu já publiquei essa prancha aqui é de uma publicação minha de ciclo de hospedeiros de Mirotécio. Soja é um dos hospedeiros, além do algodão. Plantas ornamentais. Então, a gente tem esse patógeno, ele, em casa de vegetação, ele se favorece muito, principalmente porque é quente, muito úmido. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade, ou já ouviram falar, quando você chega na Amazônia, ou chega em Belém, você chega em alguns locais muito próximos à linha do Equador, esses países, né, de clima equatorial, eles são muito quentes e muito úmidos. E essa relação, como por exemplo a soja do Maranhão, os surtos de paramirotécio em soja, no Maranhão são grandes por causa dessa questão ambiental. Então, um elemento do ambiente favorecendo a doença, esse surto dessa doença muito maior do que quando você desce para as regiões do sul e até mesmo aqui no centro-oeste. Eu nunca encontrei esse patógeno em plantas. Encontrei em sementes de soja e algumas culturas. Mas ele é um fungo que tem muito essa relação, né, ou essa condição dada em casas de vegetação, ou essa questão do ambiente, que é muito quente e muito úmido. Então, esse paramerotécio, que é alguns inícios da formação dos esporos dentro dessa lesão, né? Então, ele provoca manchas que são circulares, de imagem violeta amarronzada, com 3 centímetros de diâmetro. Ele pode infectar a haste principal, pedúnculo, pecíolos, e condições, como eu tinha falado, de umidade, eles vão produzir pontos brancos, que são esporodócios, conjuntos de conidiócoros do fungo, que têm massas de esporos com pontos negros. E esses pontos negros justamente são as massas de esporos que vocês podem encontrar e que podem visualizar com a lupinha de bolso no campo. Tá? Disseminado via semente, ocorrência em reboleiras, né? E a elevada temperatura e molhamento foliar favorecem a doença, e a soja também é hospedeira desse fungo, como eu havia falado. As formas de você controlar: você tem 100 genótipos resistentes conhecidos, né, no campo, então você pode tratar as sementes, evitar injúrias nas folhas devido a adubações potássicas ou pulverizações fitossanitárias, sendo as formas de você conseguir reduzir a mancha de mirotécio no campo. Assim, né, a mancha-alvo, né, mancha-alvo do algodão, assim como vocês têm importância desse mesmo patógeno, eu vou repetir, né, na soja, ela tem ocorrência tanto no estado de Goiás e Mato Grosso, né, nos Estados Unidos e Índia, a ocorrência na soja de segunda safra, né, após a soja. Então, lá vocês têm essa segunda safra, então vocês vão verificar uma alta incidência da mancha-alvo. E a ocorrência mais severa da mancha-alvo do algodão ocorre em temperaturas amenas, né, nas chapadas dos cerrados. Então, os hospedeiros de Corenéspora cacipo, soja, mamão, tomate, café, cacau, pepino, acerola, melão, as hospedeiras cultivadas mais importantes. E ele pode ser transmitido por sementes também. Não tem até hoje encontrado dentro do germoplasma de algodão, dentro dos centros de pesquisa de algodão no Brasil, genótipos que são resistentes. Então, recomenda-se o tratamento de sementes, a rotação de culturas, fungicidas, destruição dessas soqueiras e medidas preventivas pós-cultivo de soja, já que a soja é hospedeira, para reduzir a incidência da mancha-alvo do algodão. Os conídeos, eles têm, né, de 2 a 20 septos e tem uma dimensão, comprimento de 30, né, uma largura de 30 micrômetros com um comprimento de 350 micrômetros. Frequentemente, vocês vão ter uma alta, né, seguindo o mesmo padrão de soja, no bacheiro, no terço médio, uma desfolha maior, podendo ocorrer até 70% de desfolha no algodão com a incidência da doença, infecta folhas, maçãs, caule, e desencadeia grandes manchas circulares com anéis concêntricos. Então, maiores informações sobre a mancha-alvo do algodão, só vocês colocarem aqui o celular no QR Code, e aí vocês podem ver aqui o registro de 2016 de ocorrência de mancha-alvo do algodão no Mato Grosso. O que eu tinha falado para vocês, né, anteriormente, quando falei de tombamento, o aspecto da mela, né? Então, o início do aspecto da mela, essa folha que fica, né, pendente sobre o
solo, então vocês vão ter sintoma, o mesmo fungo que vai afetar, vai provocar uma podridão no colo, na raiz, você vai ter na folha. Então, essa mela também pode ser chamada de tombamento, se afetar o colo, se afetar a raiz. E lembrando sempre que Rhizoctonia solane é o agente causal da mela. E aí as podridões de folhas, né, pelo fato de encontrar os zoósporos, esporângios, ou ósporos, né, que são estruturas de Phytophthora, Phytophthora capsice também pode ser o agente causal dessas manchas foliares com esse aspecto, né? Então, é um complexo envolvendo Rhizoctonia solane e Phytophthora capsice. E o mofo branco, bastante famoso, né, no campo, você vai encontrar tanto nas hastes, pecíolos, né, as condições favoráveis, né, então você tem para o mofo branco, né, você tem a fase miceliogênica, que ele vai provocar essa seca de haste, ou você tem o desenvolvimento sobre a maçã, assim como eu tinha me referido da mancha-alva, esse link com a soja, o mofo branco também, você precisa tomar cuidado, já que é um patógeno comum para uma lavoura de soja, já que, então, ele pode ser um multiplicador de inóculo para a cultura do algodão. Então, ele vem aumentando a incidência, né, do mofo branco no estado de Goiás e Mato Grosso, e a incidência é maior em áreas irrigadas, né, por exemplo, no estado de Goiás, irrigadas de feijão e soja, e regiões, e também outras regiões vocês vão ter destaque. Então, quando você tem períodos de temperaturas mais amenas, de 20 graus, por exemplo, e o resíduo cultural desses hospedeiros como soja, como feijão, né, o algodão, que ficam no solo, essa temperatura mais o resíduo cultural, esses colóides desses resíduos culturais estimulam a proliferação e a formação dessa fase apotecial, e se desenvolve essa fase apotecial aqui no topo desses apotécios, que é em formato de taça, eles vão ter uma outra fase, um segundo passo de produção de inóculo, que vai jogar no ar conídeos, na verdade, conídeos não, ascósporos, seria a fase ascógena, né? Então, que vai ampliar a epidemiologia na cultura do algodão, podendo atingir sintomas em órgãos mais aéreos. Então, esses ascósporos, eles vão vir para essa parte aérea. Então, de uma maneira bem sumarizada, você vai ter fases miceliogênicas, onde o inóculo é um micélio, né, é um fungo que não produz esporo, né, na fase anamórfica. Ele vai desenvolver sobre esse tecido, sobre essas hastes, avançando, subindo, né, indo de uma maneira ascendente, e nas partes mais altas da cultura, uma planta alta, né, uma planta herbácea, uma planta de algodão, você vai ter as fósforos atingindo flores, assim como acontece em soja, né, assim como acontece em feijão, as flores são afetadas por ascósporos que são lançados na parte aérea em períodos, né, do feijão de inverno. Você vai ter, em regime de pivô, você vai ver o desenvolvimento da fase miceliogênica. Fase miceliogênica, fase miceliogênica aqui, fase carpogênica, né, ou ascógena, devido a temperaturas baixas e resíduos culturais no campo. A mancha de alternária, ela tem as lesões concêntricas com halos avermelhados, em algodão você vai encontrar, as folhas vão ficar com aspecto quebradiço, né? Vejam os baixeiros. Em geral, muitas doenças, elas vêm desse aspecto, uma maior severidade nas plantas mais maduras, né, mais recentes, e uma menor severidade nas plantas mais altas. Mas nem sempre isso é uma regra, né? Tecido jovem, então, às vezes, algumas doenças, elas seguem o contrário, como eu citei no próprio algodão, o caso da ramulose, né, o politótico do algodão, que pega as pontas, os brotos. Então, essa regrinha, né, de que sempre o bacheiro é o alvo, né, para ataque de patógenos, né, então, tem que considerar sempre as doenças que afetam a cultura. E, considerando o bacheiro, pense nos sistemas de manejo para todas as culturas do bacheiro, à medida que a planta se estabelece em momentos que são períodos mais críticos, né, em que ocorre o fechamento das linhas. É uma grande questão que eu coloco para vocês, que é o controle desse patógeno nessas folhas abaixo. Tá? Então, a alternária macróspora, aqui o aspecto sempre
tem um aspecto acinzentado, um fungo bastante abundante, produz esporos em meio, que é um dos agentes causais dessa mancha deuteriana. Então, aqui a mancha de Stenfilho, né, que vocês vão encontrar em tomate, a gente vai falar sobre ela, tem um papel importante. E aqui o aspecto também de perfuração, né, do tecido morto, nessas lesões desse fungo sobre a folha do algodão. E a ferrugem, que é considerada também uma doença secundária, a Phacopsora gossypii, então ela tem vários agentes, né, que operam mudanças na sua detecção. Aqui é uma fase aecial, né, e aqui o aspecto, né, do Phacopsora, vocês têm a Phacopsora pachyrizi na soja, e aqui a Phacopsora gossypii na cultura do algodão. Então, você sabe que as ferrugens, de uma maneira geral, os grupos químicos, né, os triazóides, carbonulinas, né, carboxamidas e os mancozébios, né, os multissítios, seriam as formas de você conter, proteger, tanto na superfície, né, o inóculo que fica na superfície, quanto o micélio que se desenvolve, né, que se parasita internamente dentro do tecido da planta. Os fungicidas mesostêmicos, as estrobilulinas, por exemplo, eles vão ficar aqui nessa folha, né? É uma ação translaminar. Aqui a podridão de roselinha, né? Então, entre os septos, esse entumecimento aqui é uma característica desse fungo, né? Um fungo que lembra um pouco do padrão para identificar em microscópio que tem para risotônia. Mas vocês vão ver esse escurecimento do tecido. Então, lembrando, né? Aqui você poderia até confundir com macrofomina, né? Mas macrofomina você vai ver abaixo da epiderme a presença de granulações que seriam os microesclerócios ou os próprios picnídeos da fase anamórfica, né? Macrofomina é um fungo, é um teleomorfo. Mas esse escurecimento é a característica de podridão de roselina, vão ver em café também, e algodão, é um patógeno importante. E nas maçãs, você tem não somente, assim como eu falei para vocês, que é um portfólio de vários patógenos, causam tombamento, mas tem dois que eram os mais importantes para a cultura. Aqui já você tem uma variabilidade bastante grande que está relacionada, lembre, patógenos, eles se ampliam com portas de entrada, com ferimentos. Associadas com os complexos de pragas que afetam a cultura, ácaros, e essas microlesões nas maçãs, vocês vão encontrar isópos, néctar, todos esses patógenos, neuróspora, alternária, uma, provocando podridões das maçãs na cultura do algodão. E aí, consequentemente, você vai ter um aspecto de mumificação do tecido, desidratação, má formação do límper e aqui, né, a questão da antracnose, né, eu tinha mostrado para vocês na aula anterior de xanthomonas, né, nas maçãs, e junto com xanthomonas nas maçãs você poderia ter uma mistura também com a ramulose, o coletótico, o Gossypium forma especiais. Né. Aqui, a podridão das maçãs por esclerotina e esclerotiolo, né, a formação de microesclerose, eu acho que vocês não têm dúvida sobre isso. Então, só a dúvida que vocês vão ter serão com a Telia Rolfs, ou antiga Sclerotium Rolfs, e esclerotínia, que eles ambos vão formar escleródios grandes a olho nu, mas só que de macrofomina ele é irregular, não é esférico, parece que a gente chama tem um apelido de cocôzinho de rato, e o de Telia Rolfs, né, ela vai ser totalmente, inicialmente é branca, depois marrom, depois negra, preta. E aí ela é esférica e menor, bem diminuta em relação ao escleródio de esclerotina e esclerotiol. Aqui a massa, né, que eu tinha falado para vocês, do miroteste, né, massa sendo formada, e aí provavelmente essa maçã esse algodão estava sendo produzido num período em que temperatura elevada e umidade bastante elevada por um longo período, favorecendo o patógeno.